Bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre tristeza e angústia da alma. O que pensar e o que fazer quando esses sentimentos derrubam a porta da sua alma e querem fazer morada onde eles não têm direito. E é sobre isso que nós vamos meditar, por isso vem pousar os seus olhos e derramar o seu coração no que está escrito lá em Marcos 14, do 33 ao 34, que vai dizer assim: E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a se sentir tomado de pavor e angústia, e lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Isso que eu li é o momento em que Jesus ele está no Getsêmani e tem que travar uma das batalhas inimagináveis para um ser humano. Cristo, ele ali, diferente de Adão, né? Ele tem que escolher a vontade do Pai. Eu gosto de fazer esse paralelo, né? São dois homens, o primeiro Adão e o último Adão, ambos em um jardim e ambos tendo que tomar uma decisão entre fazer a vontade ou a sua própria vontade ou a vontade de Deus. E a gente sabe que Adão decidiu fazer a sua vontade, se deleitar no fruto e obter o conhecimento do bem e do mal, e o pecado entrou na terra e bagunçou toda a humanidade e toda a natureza. Mas Cristo, o último Adão, também no jardim, está travando uma guerra épica entre a sua vontade e a vontade do Pai. E nessa batalha, ele deixa muito claro que a alma dele está angustiada até a morte, ele está uma tristeza de alma até a morte. E eu te pergunto, se Cristo, o Deus que se fez homem, passou por esse momento de angústia e de tristeza de alma, eu te pergunto, você não passaria? E a grande questão é o que fazer quando isso acontece. Muitos acham que essa tristeza, essa melancolia, a depressão, a ansiedade, a angústia, tudo isso é frescura. Tem pessoas que tratam assim e desprezam as emoções e o sentimento dos outros. Mas eu quero dizer que isso é um assunto extremamente sério, que precisa ser tratado por profissionais, psicólogos, terapeutas, medicamentos, e não pode ser deixado de lado a palavra de Deus. Porque Cristo ele nos dá algumas direções do que fazer nesse momento em que a angústia toma a alma. A primeira coisa é não ficar sozinho. Ele leva consigo 3 amigos, Pedro, Tiago e João, e pede, ficai aqui e vigiai. Então eles convidam, Cristo convida esses amigos para orar e para vigiar junto com eles. E uma outra questão é que Cristo, ele vai orar, ele vai colocar a sua tristeza e a sua angústia diante do Pai. E eu quero mostrar para vocês, eu estava lendo na internet, o que seria angústia, né? O que os profissionais falam em relação à angústia. Eles dizem que angústia ou tristeza, né? Essa tristeza de alma, é um sofrimento mental que vai incluir medo e um sentimento de aflição que pode resultar em sintomas físicos psicossomáticos. E de fato, essa angústia, essa tristeza de alma de Cristo até a morte, ela resultou em um sintoma no corpo físico. Quando nós vamos ver lá em Lucas, Lucas é um médico, então ele descreve esse momento de Jesus no Getsêmani com um requinte de detalhes, em que ele vai dizer que Lucas 22, versículo 42, ele diz assim, 44, diz assim: E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Esse evento, né, físico que a gente está observando aqui, que é gotas de sangue caindo sobre a terra, Cristo suou sangue, é chamado de hematohidrose ou hematidrose. É quando os vasos sanguíneos que estão ali próximos às glândulas sudoríparas,
eles se rompem, então você tem uma mistura de água com sangue e você começa a, a suar o sangue, né? Então esse é um fenômeno raro e normalmente está relacionado com uma pressão psicológica muito forte, com uma aflição, uma angústia, e isso é muito raro de acontecer, mas o Cristo de Deus experimentou isso. E você me pergunta, e o que eu faço, Martiele, se, tudo bem, eu não vou experimentar uma angústia de alma, uma tristeza de alma que me leve a suar sangue, mas eu tô passando por um processo que é bem difícil. Indico o apoio psicológico, a terapia, o psiquiatra, sim, o uso de medicamentos, o apoio de amigos. Cristo estava ali com seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e também oração e leitura da palavra. Isso é fundamental também. Eu acho que é o alicerce para que todas as outras coisas sejam construídas. E eu quero ler e recomendo que nesse processo de tristeza, de angústia que você está passando, mesmo fazendo as terapias e tomando as medicações, eu peço que você sempre traga à sua memória aquilo que lhe dá esperança e que você possa entender que no tempo de angústia, o Senhor, ele não está alheio à sua dor, porque ele sabe o que é angustiar e ter a alma triste até a morte. E eu quero ler para você alguns salmos. O Salmo 20, verso 1 diz assim: O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Eu quero dizer para você, como está escrito em Naum 1,7, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, no dia da sua tristeza, e conhece os que confiam nele. O Salmo 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Você pode entender no tempo da tristeza, no tempo da sua melancolia, da sua depressão. O Senhor, ele é refúgio e fortaleza. Os justos, quando clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. É o que diz Salmos 34, verso 17 e 18. Então, no dia da tua angústia, se um dia você passou e hoje está livre, se você está passando, ou se um dia você for passar, não se esqueça. A ajuda do homem, ela é fundamental, mas ela precisa ter um alicerce, que é a palavra do Senhor. É a busca em oração, é clamar e fazer chegar à sua memória as coisas as palavras que dão esperança. Busque ao Senhor no tempo da angústia, no tempo da sua aflição, e não tire o crédito e o mérito dos profissionais de saúde que receberam a graça de Deus de ter conhecimento e de auxiliar a outros seres humanos nas suas angústias por meio de orientações e também por meio de medicação. Espero que você passe por isso e que você lembre que não está sozinho, porque o Cristo de Deus, ele angustiou e sentiu tristeza na alma até a morte. Ele te entende, ele te socorre. Vamos orar? Pai, estamos vivendo tempos difíceis sobre a terra, tempos de muita correria, tempo em que o tempo parece estar tão curto, tão escasso, e as atividades e as demandas tão intensas. Pai, sabemos que o pecado também é a raiz de tudo que é produzido na alma, como a dor, a angústia, o desespero, a aflição. E o que nós podemos fazer, Senhor, diante de tudo isso? Nós podemos procurar medicação, nós podemos procurar profissionais da área de saúde, e isso é uma graça do Senhor, e reconhecemos que o Senhor tem sido bom por levantar pessoas capacitadas para ajudar aqueles que estão em dor e angústia. Mas sabemos que tudo isso, Senhor, ainda é pouco, diante da maravilha que é também buscar ao Senhor em oração,
buscar o Senhor na tua palavra, trazer à memória aquilo que nos dá esperança diante da nossa angústia. Pai Santo, nós queremos agradecer, porque o Senhor não poupou o teu filho. E te agradecer, Jesus Cristo, porque no jardim do Getsêmani, quando a sua alma estava angustiada até a morte, o Senhor decidiu fazer a vontade do Pai e beber do cálice da ira que nos era proposto. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor não é um Deus que não se compadece, tu não és um Deus que não entende as nossas aflições, a nossa angústia de alma, a nossa tristeza. Muito obrigada, porque o Senhor é socorro bem presente no tempo da angústia. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz ainda hoje e por tudo que o Senhor ainda fará. Sabemos, Pai, que o pecado tem inundado a terra, mas sabemos que a tua graça ainda opera e é uma graça que vem nos socorrer diante das aflições do mundo. Que o Senhor visite, Pai, cada uma das pessoas que me escutam e que o teu Espírito Santo ministre a alma e traga alegria no espírito, porque a tua palavra diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Então, Senhor, que a alegria no Espírito envolva a alma das pessoas aflitas e que o Senhor receba a glória de tudo que o Senhor pode fazer. É o que eu te peço e agradeço em nome de Cristo, teu Filho. Amém! Graça e paz. E que você possa superar esse momento de angústia de alma, de tristeza de alma e possa celebrar com alegria e júbilos e ser também canal de bênçãos para todos aqueles que precisam. Eu sempre aconselho pessoas que chegam a mim com a alma angustiada e falo: olhe para o Cristo. Olhe para o Cristo, Ele é a solução, mas não seja negligente de desprezar a graça que nos foi deixada por meio dos profissionais da saúde. Forte abraço, graça e paz. Tchauzinho.